Onde já se viu algo morto querer gerar vida? Não existe. É até contra a lógica, não é nem contra Deus, é contra a lógica. Algo morto não gera vida. Vida só é gerada onde há vida. Nós precisamos entender coisas simples. Diz assim o texto, Jeremias capítulo 18, versículo de 1 a 6. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou na sua mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Feche os seus olhos, Pai. A tua palavra foi lida. Que o Senhor venha ministrar sobre nós, principalmente sobre a minha vida nesta noite. Isso é que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, à tarde, quando eu estava fazendo a leitura novamente desse texto, eu pedi algo ao Senhor. E eu gostaria de também fazer esse mesmo pedido a você nesta noite. Apesar que nós somos corpo de Cristo, todos nós que estamos aqui, somos pessoas individuais, eu gostaria que você, mesmo que essa mensagem esteja sendo ministrada à igreja, que essa mensagem fosse um pouco pessoal, que você buscasse se encaixar dentro dessa mensagem. Porque a ideia da mensagem que o Senhor me deu é que ela se torne pessoal, que você olhe para você, olhe para a mensagem, olhe para dentro de você e que isso cause em você um confronto nessa noite. Muitas das vezes nós precisamos de choque de realidade para que a gente possa nos posicionar melhor diante do Senhor. É o caso que está acontecendo aqui na passagem do livro de Jeremias. Só para você ter uma ideia do que está acontecendo aqui, vou fazer um panorama bem breve para que você entenda. Nós estamos aqui com Jeremias e nesse período em que Jeremias está, tem mais ou menos 290 anos em que o outro lado, se você vem à escola bíblica, você sabe o que eu estou falando, depois do reino de Salomão, Israel se dividiu em duas casas. Nós temos a casa do norte, que se chama Israel, e nós temos a casa do sul, que se chama Judá. Então, nesse momento, nós já estamos passando pela seguinte fase. A casa do norte, chamada Israel, ela já foi invadida, destruída, e todas as 10 tribos que ali estavam foi levada cativa pelo rei da Síria. Por que eles foram levados cativos? Porque durante 290 anos, todo o rei e o povo daquelas 10 tribos não se curvaram diante do Senhor. Viviam num processo de idolatria, num processo de erro contínuo, até que chegou um momento que o Senhor falou: chega. E aquelas 10 tribos desapareceram, segundo a Bíblia, elas desapareceram do reino. Sobrou então 2 tribos, que é justamente aonde Jeremias está. E aonde Jeremias está? Ele está dentro da tribo de Judá e dentro da tribo de Benjamim. E a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, que nós conhecemos como judeus, essa tribo também tem momentos bons, onde a presença do Senhor é comandada por reis bons, mas também ela tem a presença de maus reis, reis que tornam Israel idólatra, que perseguem, que transformam a autoridade de Deus e contraem ídolos e outros mais para dentro de Israel. Então nós temos agora um Judá que ele é dividido. Tem hora que ele está bem diante do Senhor e tem hora que ele está mal diante do Senhor. Na maioria das pregações que você tem visto, você tem ouvido falar sobre esse grupo chamado judeus, da tribo de Judá, que também é conhecido como Israel. E por que isso é importante? Porque aqui chegou um momento crítico para a tribo de Judá, ou para Israel. O Senhor ele chama Jeremias, e se você perceber no versículo 1, não é Jeremias quem vai até o Senhor, não. É o Senhor que vem até Jeremias e o chama. Isso é que é algo que me chamou muita atenção. Porque quando o Senhor ele quer tratar diretamente com a sua igreja, com o seu povo, ele não usa intermediário, ele procura alguém e ele se manifesta na vida dessa pessoa. E essa pessoa, então, agora passa um processo.
Hoje seria um pastor, uma pastora, um líder, um homem que o Senhor pudesse confiar, a ponto de chamá-lo para algo especial. E o que é algo especial que está acontecendo aqui? Jeremias ele é chamado para ir à casa do oleiro. E lá na casa do oleiro, ele começa a ver o oleiro, a forma como ele vem trabalhando. E a mesma forma que ele vem trabalhando é a forma que o Senhor quer trabalhar com Israel. Da mesma forma que o Senhor quer trabalhar com todos nós. Ele olha para nós, ele vê a nossa natureza, ele vê a nossa inclinação, mas ele tem misericórdia a ponto de querer trabalhar conosco, de moldar a nossa vida, de restaurar a nossa vida, a tal ponto que nós possamos estar novamente junto a ele. Esse é o processo que nós estamos vendo aqui. Mas só que esse processo precisa passar por 3 fases. E é justamente isso que nós vamos trabalhar nesta noite. E que fases são essas? Nós precisamos, primeiro, entender a soberania do oleiro. E o oleiro aqui é o Pai, é Deus, é o Senhor. Nós precisamos entender que Ele é soberano, a tal ponto dele poder fazer o que Ele quer, a hora que Ele quer, como Ele quer, na sua e na minha vida. Ele não depende da minha ou da sua permissão para que Ele possa trabalhar, mas Ele nos deu uma condição de livre-arbítrio para que nós pudéssemos dar essa preferência, lhe dar essa autoridade para que Ele possa mudar a nossa vida de uma forma que nós mesmos não conseguiríamos. Nós temos também o segundo ponto desse texto que fala sobre a graça do oleiro. Quando você percebe o vaso sendo quebrado, você percebe que ele não joga o vaso fora. Ele não joga o barro fora. Pelo contrário, ele pega esse barro e trabalha novamente com esse barro, ao ponto de transformar ele num novo vaso. Isso se chama, a Bíblia chama como renovação ou regeneração, que é um dos grandes processos que nós precisamos entender. E por último, dentro ainda desse texto, ele fala sobre a precisão do oleiro. O que é a precisão? É porque para cada um que está presente aqui existe um propósito. Deus tem um propósito específico para cada um que está aqui nesta noite. Você pode até achar, mas eu ainda não aceitei o Senhor, eu nem faço parte dessa igreja, eu só estou acompanhando. Você tem um propósito na sua vida. Porque se você está aqui, o Espírito Santo está trabalhando na sua vida. Está preparando o seu coração para que você entenda o chamado, entenda a necessidade e a precisão de tê-lo como seu Senhor, para que então ele possa fazer o processo de gerar o propósito dele na sua vida. E é isso que nós precisamos trabalhar nessa noite. Então nós vamos começar pelo primeiro ponto, a autoridade do oleiro. Versículo 1 e 2. Olha o que diz o versículo 1 e 2. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo, ou seja, o Senhor se dirige até Jeremias, e quando ele chega até Jeremias, ele dá 3 ordens. Ou seja, na maioria das vezes, quando o Senhor tem um propósito a ser realizado, e ele escolhe qualquer um, ele vai determinar pelo menos 3 coisas. E essas 3 coisas são visíveis na vida de qualquer pessoa a quem o Senhor escolhe. A primeira dela é dispõe-te. E o que é dispõe-te? É levante-se, saia da inércia, saia dessa condição em que você está, saia dessa condição de achar que você é o único que está sofrendo nesse ambiente. Você precisa entender que há um Deus, e esse Deus é capaz de sustentá-lo, mas para isso é preciso que você se levante. E ele começa dizendo, dispõe-te, levanta-te, Jeremias. É a segunda ordem, agora desce. É estranho, eu até fiquei pensando, mas levantar para depois descer? Parece meio estranho, parece meio sem lógica, mas você percebe que aqui há uma dupla realidade nessa ordem. Primeiro, por que ele precisa descer? Ou seja, descer aqui não é espiritual, é literal. Por que ele precisa descer? Porque a casa do oleiro é abaixo da onde ele está. Então ele precisa ir primeiro até a casa do oleiro. Ele precisa sair da condição em que ele está, descer até a casa do oleiro. O segundo descer aqui, porque ele fala, não é só descer, vá à casa do oleiro. Para poder descer à casa do oleiro, e quando chegar lá, ele precisa tirar o seu orgulho, extrair a sua soberba, tirar a sua vontade, o seu eu, para que ele possa, então, estar preparado, porque a ordem seguida é, e lá você vai ouvir
as minhas palavras. Isso é algo muito importante, amados. Porque se nós pegarmos esse texto e colocar agora em nossos dias, a pergunta que me veio, por isso que eu peço para que você ouça essa mensagem, mas tome ela como algo particular, somente para você. Seja um pouco egoísta nessa noite. Pegue essa palavra exclusivamente para você. Porque a pergunta ela é para você, ela é exclusiva. O que você fez durante o dia para estar aqui agora? Porque é isso que o Senhor está falando com Jeremias. Saia do seu comodismo, desça à casa do olheiro, desça do seu orgulho, da sua soberba, e lá eu vou falar com você. Sabe, querido, às vezes a gente vem para a casa do Senhor e a gente não se prepara. A gente vem de qualquer maneira, a gente começa uma semana atribulada, cheio de problema, vai resolvendo, vai colocando em ordem. Chega no final de semana, a gente está agitado porque viveu uma semana corrida, preocupante, com dificuldades. A gente se prepara no sábado, às vezes tem alguma atividade que a gente vai fazer, como nós tivemos esse final de semana. Nós vamos ali, a gente vai, se é uma atividade fora da igreja, se é um compromisso pessoal, você se diverte, você se alegra, você conversa. Você volta no domingo e você tem a ceia pela manhã e você tem o culto da noite. Mas, Ronaldo, eu já estou mais do que preparado. Eu estava aqui hoje de manhã na ceia. Querido, não é isso. Quando a gente fala se preparar, é estar pronto para ouvir. Porque o texto diz, e lá eu vou dizer, e você vai ouvir minhas palavras. E esse lá é aqui. E você está ouvindo a palavra do Senhor. A grande pergunta é, você está preparado para aquilo que o Senhor vai falar para você agora? Porque Jeremias precisava entender isso. Porque Jeremias não foi ali para pregar. Eu não vim aqui para pregar. Como Jeremias não foi para pregar. Ele foi ali para ouvir o que o Senhor tinha para falar para ele. Porque ele seria o instrumento a quem o Senhor iria usar. Você consegue entender isso? Dessa responsabilidade? Desce do seu orgulho e vá lá, porque eu quero falar com você. E a grande pergunta é, nós nos preparamos realmente para estar aqui nesta noite? Nós estamos preparados hoje, agora, para ouvir o que o Senhor tem para falar aos nossos corações? Ou nós simplesmente passamos o dia, fizemos as nossas atividades, o nosso almoço com a família, assistimos o nosso filme, a nossa série, pedimos a nossa cesta, nosso soninho da tarde, para restaurar o corpo e poder estar aqui no culto? E qual momento nós nos preparamos para ouvir a palavra? Sabe, querido, o problema de Israel naquela época era essa. Porque ele trocava a presença de Deus por qualquer coisa. E qualquer coisa longe da presença de Deus não é nada. É problema, é dificuldade, é perda. Israel havia perdido 10 das suas tribos. E agora estava passando um grande risco das duas únicas tribos que ainda existia, também seria escravizada pelos babilônicos e iria para o juízo. O Senhor estava trazendo a eles uma realidade. Se vocês não mudarem, vocês serão escravos. Vocês serão humilhados. E quando o Senhor tira, então, Jeremias e coloca nessa condição, Jeremias e coloca nessa condição, ele está ali para mostrar algo para Jeremias, como você está aqui nesta noite, porque o Senhor, ele quer usar você. É você que está lá na sua família, é você que está lá no seu trabalho, é você que está na sua escola, é você que mora naquele bairro, é você que o Senhor vai usar, sou eu que o Senhor vai usar. E eu preciso entender que eu tenho que estar preparado para ouvir e levar aquilo que o Senhor vai fazer como instrumento. E nós vamos para o verso 3, e ali no verso 3, que é o mais interessante, Jeremias, ele desce a casa do olheiro. Ou seja, ele não só desce literalmente, mas ele então desce, agora ele se despiu do seu orgulho, ele se despiu do seu conhecimento, ele se despiu de quem ele era diante de Deus para olhar. O texto diz que ele desce a casa do oleiro, e lá ele viu. E o que ele viu? Duas missões ele viu.
É o que nós precisamos começar a perceber nessa noite. A primeira lição, ela foi visual. Preste atenção. Ele não somente viu o oleiro trabalhando no vaso, mas como ele também viu que o barro, devido ao excesso de água ou por qualquer impureza, aquele vaso que estava sendo moldado, ele se quebra. Qual é a primeira lição visual? Ele viu que o oleiro poderia ter descartado aquele vaso. Poderia ter jogado aquele barro fora e pegado uma nova remessa. Uma remessa que tivesse condições de se tornar um vaso nas mãos do oleiro. E o que nós aprendemos aqui? Que o Senhor não nos descarta. Independente da situação que nós possamos estar vivendo, independente da situação que nós estejamos envolvidos, o Senhor não nos descarta. Ele trabalha em cima da nossa falha. Mas para isso nós precisamos reconhecer essa falha. Porque assim ele vai trabalhar nessa falha. E trabalhando nessa falha, o texto diz que ele transforma aquele barro que estava com problema em um vaso novo, em um vaso de honra. Essa é a primeira lição que Jeremias observa. E por que Jeremias precisava observar? Porque todo o contexto de Jeremias 18 é um chamado ao arrependimento. É um chamado a você olhar para trás e ver a presença de Deus na sua vida. Israel não conseguia mais olhar para trás e ver a presença, ele só olhava para frente e só estava percebendo o inimigo que se aproximava. A segunda lição que Jeremias, ao olhar o oleiro trabalhando, é uma lição espiritual. E que lição espiritual é essa? É Deus quem molda com base não na opinião das pessoas e nem das circunstâncias em que nós estamos vivendo. Ou seja, Deus não vai olhar para a circunstância que me levou àquela grande falha. Deus não vai olhar a ouvir o que outros estão vendo ou falando a meu respeito para trabalhar em mim. Ele vai trabalhar com o produto que ele tem. E o produto que ele tem sou eu. Então nós precisamos parar de olhar o erro dos outros e olhar para nós mesmos, porque o Senhor ele não está olhando para o erro de ninguém. Ele ora claramente para minhas falhas, para os meus problemas. E ele vai trabalhar em cima dos meus problemas. E os meus problemas não são os seus problemas. Então não tem como, Deus não trabalha como uma fábrica de pré-moldados. Todos os produtos vão sair com a mesma cor, com o mesmo tamanho. Não! Todos nós somos diferentes aos olhos do Senhor. Todos nós temos peculiaridades diferentes diante do Senhor. Todos nós temos anseios e desejos diferentes do nosso Senhor. Todos nós, menos eu, temos cabelo. E nós precisamos entender isso. Há diferenças. E por ter essas diferenças é que o Senhor trabalha de forma pessoal. Lembra que eu falei? Ouça a mensagem de forma pessoal. Porque o seu problema não é o meu. E o meu problema não é o deles. Então, quando Deus nos molda, Ele nos molda com base apenas na opinião dEle. É Ele quem nos molda com um propósito definido. Cada um de nós tem um propósito definido. E se eu parar para olhar o propósito que Deus tem para a minha vida, é visível. Por isso que Ele fala, desça e lá. Hoje, aqui, o Senhor vai falar com você. E nós já vimos isso acontecer aqui nessa noite. Nós precisamos crer nisso. Ou seja, não cabe ao barro que somos nós discutir ou questionar o oleiro. Não é função nossa, nós não temos esse direito de questionar ao Senhor. Você lembra de Jó? Que começou a questionar e simplesmente Deus vira para ele e fala, quem é você? Aonde você estava? O que você fazia? Então não adianta nós questionarmos ao Senhor, porque Ele sabe exatamente o que nós precisamos, mas nós não sabemos o que Ele e como Ele vai agir, principalmente na minha vida. Ou seja, não faz sentido resistirmos ou tentar impor a nossa própria forma. Não tem como eu tentar impor para Deus a minha própria forma. Isso quer dizer o quê, Ronaldo? Quer dizer que não sou eu que vou dizer para Deus como que Ele vai trabalhar comigo. Não sou eu que defino para Deus o que Ele tem que fazer na minha vida. É Ele que define o que eu preciso na minha vida. Seja bom, seja ruim. Seja doloroso ou seja alegre. É Ele
quem define. Porque nós não temos visão ampla e completa do propósito de Deus, a não ser Ele. Então não existe como nós tentarmos lutar contra a presença do Senhor. Ou seja, a autoridade é dele, não para nos destruir, mas a autoridade é dele para moldar o propósito que é. O segundo ponto que nós vemos está no versículo 4, que é a graça do olheiro. O que é graça? Um favor imerecido. Ou seja, nós não tínhamos direito a nada. A gente já viu isso na aula de pecado. Nós não tínhamos direito a nada. Pelo contrário, nós já nascemos isolados de tudo. Nós já nascemos afastados da presença de Deus. Nós não tínhamos direito a nada. Nem mesmo a buscar a nossa própria restauração, como nós já vimos no tópico passado. Não tem como eu querer dar forma a mim mesmo. Porque o texto de Efésios diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Onde já se viu algo morto querer gerar vida? Não existe. É até contra a lógica, não é nem contra Deus, é contra a lógica. Algo morto não gera vida. Vida só é gerada onde há vida. Nós precisamos entender coisas simples. E é isso que o Senhor está trabalhando nesta noite. O verso 4 diz o seguinte, e ele tem um detalhe crucial. Olha só que interessante. Como o vaso nas mãos do olheiro, que o olheiro fazia, se estragou em suas mãos. Verso 4. Ele tornou a fazer dele outro. Eu tive a curiosidade, de procurar essa história de barro, porque eu não sei se você sabe, se eu pesquisei certo, existem no mundo, existe, eu acho que se eu não me engano, eu posso ter errado em alguma coisa, mas eu acredito que não, existem 490 qualidades de barro. Fala. Falei? 487 qualidades de barro. Mas somente 3 tipos conseguem se tornar vaso. Você consegue entender isso? Somente 3 tipos conseguem se transformar em vaso. E vasos preciosos na mão do Senhor. Vamos sentar para conversar sobre isso. É isso aí, nós vamos sentar e vamos conversar sobre isso, com certeza. Veja bem, o vaso ele estraga por N razões, o barro estraga por N razões, mas somente poucos conseguem chegar a essa condição de um vaso perfeito. Isso quer dizer o quê? Primeiro, olhe para Filipenses, capítulo 1, verso 6. Olha o que que Paulo fala através dessa carta de Filipenses. Porque a gente precisa entender que quando Deus começa uma obra, quando Ele começa algo na sua vida, na minha vida, na vida de todos nós, quando Ele começa essa obra, Ele tem um propósito, Ele já sabe qual é o resultado final. Talvez você não saiba, talvez eu não saiba, realmente eu não sei. Eu não sei qual é o propósito final dessa mensagem. Eu sei que essa mensagem ela tem que ser escutada de forma particular, mas o resultado vai estar na sua vida. Então, é algo que o Senhor começa, mas olha o que diz Paulo. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo. Ou seja, é um processo. Nós pregamos isso várias vezes, os pastores, a pastora e o pastor, e outras pessoas já falaram. É um processo. Na próxima semana, na próxima escola bíblica, nós vamos falar sobre salvação. Aí você vai cair do cavalo, porque você vai ver que salvação é um processo, que dividido em 4 etapas. Se uma das etapas não forem completas, não há processo. Reinicia-se do zero. E é isso que o Senhor está falando aqui com Israel. O Senhor está chamando a atenção de Israel. Olha, eu vou ter que começar do zero. Porque já não dá mais para manter essa oscilação. Ora na minha presença, ora em pecado. Ora na minha presença, ora em pecado. Será que a gente consegue vir todos os domingos e não estar preparado para ouvir a mensagem?
Será que nós vimos toda quarta, mas não nos preparamos para ouvir a mensagem e ouvir o que o Senhor tem para falar? Será que nós vimos toda sexta-feira orar aqui, quando chega para orar, veio aqui e não se preparou para ouvir a direção e aquilo que o Senhor tem para falar conosco? Querido, nós precisamos sair dessa inércia. Dispõe-te, levanta e sai da inércia. Nós precisamos sair dessa inércia. Porque quando nós saímos dessa inércia, o Senhor, Ele garante que vai nos usar. Ele vai restaurar, Ele vai reestruturar essas estruturas que estão rachadas, inadequadas para o uso. Mas Ele que começou a boa obra, há de completá-la até a volta de Cristo. Mas será que eu preciso esperar até a volta de Cristo para me tornar completo? O processo continua. Na volta de Cristo eu vou estar 100%, mas até lá eu vou crescendo, crescendo, crescendo em qualidade e a estatura de varão perfeito. Ou seja, primeiro, Deus não nos abandona, ou seja, Deus não abandona a obra que Ele inicia. Então, se houve algum problema no caminho, se por alguma razão você errou o trajeto, errou o alvo, por inocência, por não prestar atenção, não importa como, você errou o alvo, eu te garanto, Deus não abandona a obra que Ele iniciou na sua vida, e nem na minha vida. Mas para isso, eu preciso entender, preciso buscar essa restauração. Ou seja, a restauração não depende da perfeição do barro, não depende de se você é ou não santo. A restauração não depende de como você está ou o que você está fazendo. A restauração é vontade e ato exclusivo de Deus. Para garantir a salvação, eu preciso ser restaurado por Deus primeiro. Nós precisamos entender isso. A graça, ela é o que permite que o oleiro pegue o barro que se estragou e recomece a sua boa obra. Tem alguém aqui muito especial que entende isso e sabe o que eu estou falando. Entende e sabe a boa obra que o Senhor está fazendo. E sabe a boa obra que o Senhor está fazendo. Terceiro, a precisão do oleiro. A precisão do oleiro é o propósito final. Queridos, entenda, nós estamos vivendo aqui hoje, mas já existe um propósito final para a sua e para a minha vida. E esse propósito está lá. Enquanto nós estivermos buscando a presença do Senhor, esse propósito está lá. Está firme lá. Só que eu não sei qual é esse propósito. Imagine os discípulos. Jesus chega na cidade, começa a passar pelo bar, encontra pescadores, encontra cobradores de impostos, encontra médicos, encontra pessoas que fazem parte da sociedade, ele começa a conversar com eles, e eles agora se tornam discípulos. Eles não sabiam que seriam eles o protótipo da igreja. Mas eles sabiam e confiavam em quem eles estavam seguindo. A grande pergunta é: nós confiamos no evangelho que nós recebemos deles? Nós confiamos no sacrifício que Cristo na cruz, que nos resgatou e nos deu mais uma vez a condição de sermos chamados filhos? Nós acreditamos, tomamos posse e vivenciamos isso dia a dia. A precisão do oleiro, o resultado final vai depender agora das ações que nós vamos tomar. Existe uma parte que é exclusiva de Deus, mas a resposta à exclusividade de Deus é a responsabilidade sua e minha. Sou eu que preciso responder ao que Deus está fazendo. Não adianta eu dizer que eu me tornei uma nova criatura, não. Eu preciso responder para Deus que me tornei uma nova criatura. Eu preciso responder para Deus que eu nasci de novo. Eu preciso responder para Deus que eu sou o vaso a quem Ele vai usar. Não é o fato de eu falar, igual estou falando aqui, não, querido. É o fato de eu deixar isso bem claro para Deus. E a única forma de deixar isso bem claro para Deus é através das minhas atitudes, é através do que eu faço e através do meu compromisso com Ele. Então, a precisão do oleiro vai depender
de como eu vou dar uma resposta àquilo que ele está trabalhando na minha vida. Olha só que interessante. O oleiro, ele não apenas conserta o vaso. Olha só que interessante. Ele transforma o barro em um outro vaso. Às vezes a gente fica com... Eu não sei se você tem... Eu tô querendo tirar esse hábito e eu tenho lutado contra esse hábito. Tem um negocinho quebrado, você vai lá, passar um bonde aqui, vai dar, vai funcionar, vai ficar novinho. Sabe, a gente precisa parar com essa mania de querer consertar algo que é irremediável. Olhe para dentro de você, como eu estou olhando para dentro de mim agora. Eu estou quebrado. Se não é o Senhor, eu não sou nada. Se não é o Senhor na minha vida, presente na minha vida, eu não sou nada. Não adianta eu estar aqui falando para vocês uma verdade que talvez eu não esteja vivendo. E é isso que o Senhor está olhando para todos nós, é isso que é o que nós estamos falando nesta noite. Olhe para a pregação de forma pessoal, porque sou eu que preciso ser tratado. Não é você que vai ser tratado. Essa mensagem não é para você. Eu estou falando para mim, porque eu preciso ser tratado. E para que isso ocorra, Deus, ele trabalha com precisão cirúrgica. Você sabe o que é isso, querido? Ele não vai cometer erros. Ele vai trabalhar nos mínimos detalhes. Naqueles detalhes que talvez nem eu perceba que existe. Talvez em coisas que eu nem imagino, porque eu já estou tendo hábitos há muitos anos, e eu não percebo que esse hábito é prejudicial para mim, mas como eu já pratico ele há muito tempo, ele já está incorporado no meu dia a dia. Eu tenho hábitos assim, e de vez em quando alguém chama a minha atenção. Ei, negócio estranho isso aí. É a terceira vez que você faz a mesma coisa. Tem uma coisa errada aí. Vai buscar o Senhor, porque tem uma coisa errada. Você repetiu esse comportamento já umas 3 vezes. O que está acontecendo? A gente precisa de pessoas que sejam assim, reais e verdadeiras, porque o Senhor ele vai ser verdadeiro. Se nós buscarmos e começarmos a orar, eu falo assim, tem um troço errado aí. Ei, vaso, conserta isso aí. Tem um troço errado aí, esse posicionamento seu está errado. Eu não preciso que alguém venha, eu não preciso levantar uma bandeira pedindo socorro, o próprio Senhor ele vai me socorrer. E vai dizer, tem algo errado na sua vida. Porque Deus trabalha com precisão. Ele vai exatamente aonde precisa ser trabalhado. Ou seja, ele sabe exatamente qual pressão aplicar, qual giro ele precisa dar, e o momento certo e a hora certa que ele vai remover uma impureza. Você sabe, querido, às vezes, eu já contei isso na célula de homens, já contei isso na escola bíblica, levei puxão de orelha na escola bíblica por causa disso. Talvez eu vou levar outro puxão de orelha hoje, de novo. Mas, gente, a gente precisa entender. Quando a minha esposa aceitou o Senhor, quando ele aceitou ela tinha uma dificuldade, uma grande dificuldade. Resolveu os grandes problemas. Mas aquela dificuldade pequena, ninguém na igreja sabia. Somente ela, eu e o Allen. Um detalhe que era só entre ela. E o detalhe, nem eu sabia o porquê. Ou seja, somente ela e Deus sabiam o porquê. Qual foi o nosso posicionamento? Fazer propósito com Deus. Para que Deus pudesse trabalhar exatamente com precisão cirúrgica para retirar a trava que ainda estava prendendo. É isso que nós precisamos. Sabe, às vezes, nós vamos precisar de um olho de alguém que esteja de fora, que possa nos olhar e dizer, eu te amo. Viu? Eu te amo. Porque a gente fica tão vidrado em nós mesmos, no que nós precisamos, que nós às vezes não olhamos que tem alguém do lado, pronto a nos ajudar. E a gente simplesmente não percebe. É isso que o Senhor está falando para nós. Ele está do seu lado, Ele está do meu lado. Ele está pronto a erguer as mãos e nos ajudar. O que precisa sou eu abrir os meus olhos e receber a ajuda que Ele dá. Olha o que diz Romanos capítulo 8, versículo 28 até o 29. Romanos capítulo 8, versículo 28 ao 29.
Olha só que interessante. Você já conhece esse texto. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Querido, olha o que o texto fala. Para serem conforme à imagem do seu filho. Onde você já ouviu isso na Bíblia? Onde você já ouviu essa palavra? Ser imagem na Bíblia? No momento da criação do homem. Deus criou Adão conforme a sua imagem e semelhança. Eu já ouvi pessoas tratarem esse tema como se imagem e semelhança na Bíblia fossem sinônimos, as mesmas coisas. Mas não são. Quando o Senhor fala de imagem, ele está falando de uma representação. Ou seja, você, eu, nós, somos o representante dele aqui na terra. E quando ele fala de semelhança, ele está falando que o caráter que é de Cristo, a quem morreu por mim e por você, agora está implantado em nós. Então, nós somos a presença que manifesta o caráter e os dons de Cristo para o mundo. Quando o mundo olha para você e olha para mim, ele não está vendo o Ronaldo, não está vendo a Priscila, não está vendo a Leidiane. Ele está vendo um servo do Deus Altíssimo. Por isso que muitas das vezes nós enfrentamos situações que muitas das vezes nós desconhecemos. Do nada as coisas começam a andar errado, onde estava tudo funcionando perfeitamente. Porque de alguma forma, o seu brilho, a sua luz, a imagem e semelhança que está em você, passou a refletir e causou problemas na vida do inimigo. Então nós precisamos entender isso. Quando o Senhor chama Jeremias e leva ele para lá, ele está falando exatamente isso. Olha, Jeremias, chame o povo para o arrependimento. Fale com o povo, eu vou ministrar na sua vida para que você possa pregar. É o que está acontecendo aqui. Está sendo ministrado na sua vida. E essa pregação quem vai fazer é você. Quando nós saímos daqui, você vai estar pronto para ministrar isso na vida de alguém. É responsabilidade sua, é responsabilidade minha. E nós precisamos assumir essa responsabilidade. Dispõe-te, levanta, saia da inércia e ministre a minha palavra. Ou seja, Paulo está trazendo em Romanos o quê? Que o Senhor ele vai usar todas as coisas que são possíveis e impossíveis para transformar o vaso estragado em um vaso totalmente novo. Não é um vaso recalchutado, querido, onde você vê as ranhuras, não. É um vaso totalmente novo, zerado, pronto para uso. Ou seja, nós não vamos ser apenas consertados. Que eu vejo muitas pessoas falarem, não, é porque agora eu entrei no hospital, que é a igreja, que aqui só tem doente. Se alguém encontrar um som aqui, me avisa que ele está no lugar errado. Nós estamos num ambiente onde todos nós temos deficiências e problemas. E é aqui que nós somos tratados. E é aqui que nós vamos trazer aqueles que precisam ser tratados. Então, quando eu olho para você, e quando você olha para mim, não adianta você achar que está vendo um santo. Você está vendo uma pessoa que está passando por um processo. Eu olho para você e vejo pessoas que estão passando por processos. Cada um no seu tempo e no seu lugar. Porque o seu processo não é igual ao meu e não é igual ao dela. São processos diferentes. Ou seja, o que nós chamamos de problemas, ou o que nós chamamos de pressão, Deus chama de processo de modelagem. Eu não sei se alguém já trabalhou em torno aí, existe uma determinada pressão que você vai colocando em determinado objeto. Para cada objeto tem uma pressão específica, para que ele não estrague. Talvez você aguente um pouco mais de pressão do que eu. Apesar de eu ser um pouquinho redondinho, mas talvez você consiga aguentar mais pressão do que eu.
Talvez a dor, a angústia, o sofrimento, os problemas que você vivencia seja muito maior do que a maioria das pessoas que estão aqui. Mas isso não diminui o problema do outro. Porque a pressão que é colocada é igual para cada um, mas dentro da capacidade que cada um de nós temos para suportar. Nós precisamos entender isso. Ou seja, além de ele trabalhar com o processo de modelagem, de saber aplicar a pressão correta, ele também trabalha com a precisão, conforme nós falamos, porque ele sabe remover exatamente o que está defeituoso. Ele remove e você nem percebe. Eu só abrindo um parênteses aqui, quando eu entendi isso aqui, talvez você não vai entender da forma como eu vou falar, mas você vai visualizar pelo menos. Quando eu estava com o problema do câncer, eu tinha 3 tipos de cirurgia que eu podia fazer. Já falei isso para vocês. A cirurgia aberta seria abrir um corte. Só que o problema que o médico alertou é o seguinte: você está com mais de 50, a recuperação vai demorar e pode ser um pouco problemático. Então, não vou. Vamos descartar a abertura aí, porque sem abertura não dá. Ah, mas tem uma segunda, a videocirurgia, que é um mesclado entre um braço, uma tela de televisão, e o médico fica usando o braço olhando para a tela. Ele vai fazendo a cirurgia. Aí ele parou e pensou, mas tem um problema. Essa cirurgia ela não é precisa. Eu posso fazer um corte em um lugar errado. Ao invés de você sair da mesa, você vai ficar na mesa por algum tempo. Eu falei, nossa. As perna de homem é bom por causa disso, cara. Ela treme igual o parapete. Na hora, caramba. Aí ele falou assim, olha, eu vou procurar que tem uma terceira cirurgia, só que essa terceira cirurgia não é feita aqui no estado. Pelo menos era o que ele falou no dia. Eu vou procurar saber, depois eu te informo. Quando eu voltei na outra consulta, ele falou bem assim, ó, tem um hospital lá em Cariacica, acho que é... Não sei o nome daquele hospital ali. Eu não sei que é um hospital lá em Cariacica, é um hospital bem moderno lá em Cariacica. Hein? Eu esqueci o nome. Oi? É meridional, é isso mesmo. É o meridional. Aí ele falou assim, ó, no meridional tem esse tipo de cirurgia que eu vou fazer em você. Eu vou tentar agendar e marcar. E eu que vou fazer essa cirurgia. Aí eu fiquei mais tranquilo, né? Ele tá falando que a cirurgia ia dar certo, não ia abrir, não ia ficar olhando para a tela. Eu falei assim, o que esse cara vai fazer? Fiquei pensando, gente, é sério. Você não vai cortar, se ele não vai olhar a tela, o que ele vai fazer? Aí ele marcou tudo certinho e falou assim, olha, sua cirurgia vai ser feita através de um robô. Nós vamos fazer 5 buracos em você. Eu falei, meu Deus. Se um já estava complicado, imagine 5. Aí, irmãos, eu fui. Ela me acompanhou, teve uma outra irmã aqui, a irmã Lúcia me acompanhou também. Foi ser a minha intercessora, porque eu estava precisando de intercessor, senão eu ia fugir. Estava precisando de intercessão, aí eu fui. Cheguei lá e veio, o pessoal sentou. Irmãos, só assim, você parece Cristo. Cristo lá na máquina. Também não vi nada. Aí acordei depois, beleza, passou a cirurgia. Aí depois você sabe, né, curiosidade, né? Cadê os pontos? Caçando os pontos. Cadê ponto? Aí só senti um calombinho aqui, um calombinho aqui, um calombinho aqui, um calombinho aqui. Aí ele chegou lá e falou assim, Ronaldo, você lembra quando você entrou na cirurgia, que você deitou, ficou igual o Cristo lá? Você olhou para o lado? Eu falei, eu vi um monte de garra lá, parecia garra daqueles brinquedinhos. Eu vi. Você, pois é. 5 daquelas garras entraram dentro de você, e as garras é que fizeram a cirurgia. Você consegue entender isso? É a mesma coisa, agora traz para o que nós estamos falando aqui. É a mesma coisa que que o Espírito Santo faz em você e em mim. Você não vai sentir dor, você vai sentir algo diferente na sua vida. Ele vai lá com a precisão necessária, aplica a pressão necessária e vai tirar aquilo que está te fazendo mal.
aquilo que te prejudica diante dele, aquilo que nos afasta da presença dele, aquilo que é um obstáculo para que o Espírito Santo possa trabalhar ainda mais na sua e na minha vida. Esse é o processo, ou seja, o resultado final que eu não conheço, o projeto original que eu também não sei qual é, o Senhor sabe e vai dar resultado. A única coisa que eu preciso é crer, para que eu possa colocar em prática. Então, querido, para a gente concluir, eu vou pedir o departamento de música possa estar assumindo sua posição. Para a gente concluir, a pergunta simples é: deixe-se ser moldado. Porque quando Jeremias ele começa a falar, e eu disse isso no meio da mensagem, esse chamado ao arrependimento, esse chamado para esse arrependimento, vai exigir de você e de mim o posicionamento. Entender que eu preciso ser cuidado, tratado, para que o poder e a preferência e o poder de Deus possa trabalhar em minha vida. Eu não sei qual o problema que você vive. Não sei, eu também não tenho necessidade de saber. A não ser que você queira me procurar para a gente conversar e orar junto. O que eu estou falando aqui nesta noite é que você sabe qual é o seu problema hoje. Você sabe aonde que você precisa ser tratado. Você reconhece e entende que essa é uma área perigosa na sua vida. Talvez possa ser perigosa na sua vida e você está olhando do lado, achando que é perigosa na vida do outro. Talvez não. Talvez ela seja perigosa exclusivamente para você. E é nesse momento, é nesse exato momento, que nós precisamos entender que é a hora que Deus começa a trabalhar. Começa a aplicar a pressão necessária para que o processo se torne real na sua vida e na minha vida. Ou seja, talvez em algum momento, devido às dificuldades, você tenha fraquejado, tenha olhado para trás e tenha imaginado que nada vai dar resultado, que por mais que você se esforce, por mais que você tente, como a minha esposa, quando ela aceitou Jesus, ela passou pelo menos por um período em que ela precisou ser pressionada de tal forma para que aquilo que estava atrapalhando a vida dela pudesse ser retirado, para que a presença do Espírito fosse mais forte e mais vívida dentro dela. E você sabe, você conhece, ou seja, o que nós precisamos entender é que por mais que eu esteja passando por um problema, e não adianta fugir dele, nós precisamos olhar e ver que as mãos firmes do oleiro estão trabalhando na minha vida e na sua vida.